Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma sexta-feira, mais um bate-papo a respeito do café. Estamos hoje novamente para conversarmos um pouquinho a respeito do que nós gostamos de fazer, que é lidar, que é mexer com café. Hoje eu vou tratar de um assunto que incomoda muito ao produtor, que é gestão, planejamento. Nos dois últimos vídeos que nós postamos, teve um que a gente falou um pouquinho de mercado, as dificuldades do produtor nessa época. Nós falávamos da dificuldade na hora de vender o café. No último vídeo também nós falamos de planejamento depois da colheita, a questão de arrancar a lavoura, de podar a lavoura. Então, hoje, trazendo novamente essa pegada da parte de gestão, de saber os custos, nós vamos bater um papo a respeito disso. Então fique junto conosco aqui nesse vídeo, não mude, não passe esse vídeo, vamos trazer informações relevantes para a sua atividade da cafeicultura. Mas antes de nós continuarmos o nosso assunto, como a gente sempre pede, para nós é muito importante isso, marque as notificações desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curta aí, compartilhe e comente também. É muito importante que você comente, que você faça essas ações nos nossos vídeos para que esse conteúdo chegue até mais cafeicultores como você ou outras pessoas que amam também a cafeicultura como nós amamos. Vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje. Então, falando de gestão, uma das coisas mais difíceis hoje que nós enfrentamos, pelo menos aqui, na nossa região das Matas de Minas, região, como você sabe, de montanha, é a gestão dos custos com a atividade cafeeira. Hoje, se nós perguntarmos aí para 10 produtores, seguramente 9,9 não sabem quanto está custando a saca do café que é produzido. E isso vai refletir na hora de você comercializar o seu produto. Por quê? Porque você não vai ter referência de quanto você está ganhando ou deixando de ganhar por conta de não ter na ponta do lápis calculado o seu custo, o custo que está incidindo sobre a sua saca de café. Mas nós vamos aqui ao longo desse vídeo de hoje dar algumas dicas, algumas ideias para que você possa potencializar a sua atividade, melhorar a sua atividade, a sua lucratividade. Para iniciar a nossa conversa mesmo, propriamente, é necessário que você faça um planejamento. Um planejamento estratégico, a ferramenta da administração que nós podemos trazer para dentro da nossa propriedade para auxiliar a administração dentro da nossa propriedade. Nesse planejamento, nós vamos fazer um diagnóstico da nossa situação atual, ver aonde nós estamos, em que ponto nós estamos, com relação a benfeitorias, com relação a toda a estrutura, com relação a lavouras. O nosso perfil como produtor, é importante botar isso, mas escrever mesmo, botar na ponta do lápis, não ficar só imaginando. Uma outra coisa que nós podemos trazer para dentro do planejamento, que também é uma estratégia, um recurso da administração, é que a gente chama, tecnicamente falando, a matriz SWOT. Que é essa matriz? É onde nós vamos elencar as forças da nossa propriedade, as fraquezas que nós temos na propriedade, aquilo que nos ameaça na nossa atividade e também as oportunidades que podem ser geradas através da nossa atividade. Só para exemplificar, nas forças, suponhamos que você tem uma propriedade que o relevo não é tão acidentado, tem uma topografia mais bacana, isso é uma força. Um local de fácil acesso às cidades para escoamento de produto, isso é uma força. Uma fraqueza, idade da lavoura, por exemplo, pode ser uma fraqueza. A arquitetura da planta pode ser uma fraqueza se essa planta estiver sem barra, perdeu muita folha, variedades suscetíveis, isso pode ser uma fraqueza. Ameaças, exemplo de ameaças. Clima, o clima é uma ameaça. Mercado de café, a gente ficar à mercê da commodity, isso é uma ameaça. E quais são as oportunidades? Nós podemos dizer que uma oportunidade, um exemplo, é compra conjunta. Você com seu vizinho ou com a sua associação fazer compras conjuntas para minimizar o custo dos insumos que você adquire. Venda conjunta também pode ser um fator que vai te proporcionar uma maior lucratividade. Então, são esses os pontos que nós devemos também colocar dentro do planejamento. Essa é a matriz
fofa, né, que a gente costuma brincar, né, que forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né, aí usando a sigla, né, o FOFA. Então é importante que a gente faça isso, né, para que a gente consiga entender, né, a realidade da nossa propriedade, a realidade nossa como produtor, como proprietário, como empresário rural, que são empresários rurais, os produtores. Então é interessante, é importante fazer isso, colocar mesmo no papel, para que todos os dias a gente possa ver, e aquilo que é ameaça, aquilo que é fraqueza, que a gente possa fazer a ameaça de oportunidade e a fraqueza transformar em força. Só que o contrário também pode acontecer, né? Aquilo que é força pode se tornar uma fraqueza, e aquilo que é oportunidade pode se tornar uma ameaça. Por isso a necessidade de nós fazermos avaliações periódicas no nosso planejamento. Uma outra etapa do planejamento: o produtor ele tem que estar com os objetivos dele, né? Você, produtor, você tem que estar com seus objetivos muito bem escritos, muito bem pensados. Um objetivo, vamos dar um exemplo de objetivo. Qual que é o seu sonho? O que você pretende realizar com a atividade? O que o café, o dinheiro que vem para o seu bolso através da sua atividade de produzir café pode te proporcionar, né? Ah, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, quero renovar minhas lavouras. Isso é um objetivo. Só que para nós alcançarmos esse objetivo, nós precisamos traçar metas. Suponhamos, né, no vídeo passado eu falava, né, que o planejamento é a ponte que me leva do local que eu estou agora para uma situação futura. Só que essa ponte ela tem os caminhos, né, ela tem que ser construída. E a construção dessa ponte são as metas que nós traçamos para alcançar os nossos objetivos. E é interessante que o nosso objetivo, né, ele tem que ser tangível, tem que ser alcançável, porque às vezes a gente fala assim, hoje eu estou produzindo 100 sacas, eu quero comprar uma Ferrari, um exemplo, né, que custa R$1 milhão. Como que com 100 sacas de café você vai conseguir adquirir isso? Então tem que ser um negócio palpável, né, a médio, até mesmo longo prazo. Tem que ter isso, não pode ser tão sonhador assim, né? Fora da realidade. Mas, para a gente alcançar esse objetivo, como eu estava dizendo, nós precisamos ter as metas, traçar as nossas metas. Essas metas elas têm que ser alcançáveis, tem que ter data, né, de execução, como vai ser, quem vai fazer, quanto vai custar, para que o nosso planejamento seja um bom planejamento. E às vezes a gente planeja e o planejamento não dá certo. Por que esse planejamento não dá certo? Porque às vezes a gente não analisou, fez a revisão, estudou, e nós não trabalhamos sozinhos, né? Por exemplo, na propriedade que nós estamos aqui hoje, é uma propriedade pequena de agricultura familiar, que é uma família que gere todo o trabalho aqui. Então, se essa família não estiver engajada, se ela não estiver firmada, né, todo mundo entendendo a sua parte dentro desse planejamento, como que vai chegar lá na frente, como que os objetivos serão alcançados? Existe o ditado, né, que fala, a gente, né, sozinho, a gente pode às vezes até chegar, né, a algum lugar, mas a gente vai se cansar. Agora, a gente juntos, a gente vai longe. Então, se as peças que envolvem o planejamento estiverem bem alinhadas, a chance desse planejamento minguar, né, ocorrer um fracasso, um insucesso desse planejamento, é muito remota. Mas a partir do momento que ninguém se comunica, já deu errado, né? Então, é necessário que todas as partes entendam cada parte daquilo que foi escrito, daquilo que foi planejado, as metas bem claras para todos os colaboradores ali, para que o objetivo seja alcançado, né? Então, é muito importante planejar, é muito importante. E dentro do planejamento, nós vamos fazer uma estimativa do custo, né? Falava no início, né, que a maioria dos produtores hoje, infelizmente, não sabem quanto custa uma saca de café que ele produziu, e isso vai atrapalhar na hora de vender o café, porque sempre vai ficar esperando altas, né? O preço mais alto, mais alto, mais alto. E existe alguns memes rodando aí pela internet, né? E o pessoal fala que o produtor ele não consegue aguardar uma alta, mas sempre consegue vender o café na baixa, né? Não espera o café subir, mas quando baixa já vende tudo e acaba perdendo dinheiro. Mas por quê? Porque não sabe o custo. Porque não sabe o custo. Quando eu sei o meu custo, eu estabeleço dentro das minhas metas qual a lucratividade que eu vou querer ter com o meu produto. Se eu não sei, né, o meu custo,
como que eu vou estipular um lucro, né? Então, se eu tenho lá, né, o meu grupo de produtores, na média aí de 560, 600 reais o custo total da saca. Se o cara vender, né, se o produtor vender a 800 reais, ele vai estar tendo um lucro de 200. Mas e se ele não sabe quanto está custando a saca dele? Ele vai ficar sempre esperando alta, 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 e quando não acontecer essa alta, dá uma queda, ele vai lá e vende o café. E pode ser que ele tome prejuízo. Pode ser que lucre, mas pode ser que tome prejuízo também. Então é importante. É chato, né? Eu já vi muitas pessoas falarem, né? Se eu começar a anotar as coisas que eu gasto com café, eu paro de produzir. E eu costumo dizer, se você anotar, aí que você não para de produzir, porque você vai começar a enxergar aonde estão sendo os gargalos. Um problema nosso, de uma forma geral, isso aí eu não vou nem dizer que é somente do produtor, é misturar as contas. A sua atividade cafeeira, ela é uma atividade que tem que ter uma administração separada da atividade leiteira, por exemplo, da sua atividade familiar, né, a sua despesa familiar, ela não pode estar computada dentro das despesas com a lavoura. Por quê? Se você faz isso, você coloca tudo na cumbuca só, o café sempre vai ser o pior. O café sempre que vai dar prejuízo. Mas a gente vê hoje muitos produtores, né, estão andando de caminhonete, estão viajando, estão indo para a praia, estão fazendo churrasco todo final de semana, e o café que é ruim, né? Desculpa se você está nessa condição e você se sentir, né, ofendido com a minha fala, mas é necessário nós virarmos a chave. As coisas estão mudando, quem está do seu lado está mudando. E se você não mudar, você vai ficar para trás. Decisão é sua de não mudar, mas se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, como nós falamos, eu falei há uns instantes atrás, que o produtor ele é um empresário rural, e como um empresário ele tem que cuidar da propriedade como se fosse realmente uma empresa, com todo o rigor da empresa, com relação à gestão, com relação ao planejamento, com relação a segurar as rédeas dos custos, né? Entendendo cada passo, cada trabalho, cada manejo, cada atividade, dentro da atividade, olhar com um olhar administrativo para poder ter lucro com a atividade, ou saber quanto que está lucrando, quanto se está tendo ou não esse lucro, né? Mas esse é um assunto muito longo para a gente tratar num vídeo, né, curto, né? E eu já vou finalizar por aqui, porque senão você vai ficar enjoado de ver esse vídeo, né? Mas é um assunto longo, que cabe bastante estudo, cabe bastante discussão. E já vou anunciar para vocês aqui também que nós estamos, né, na fase aí, quase finalizando, um podcast da Gaiatec, em que eu e mais alguns amigos, né, nós estaremos semanalmente batendo um papo a respeito do café. E pode ter certeza que esse assunto vai ser um assunto para nós tratarmos no nosso podcast. Vamos ver se nós conseguimos trazer produtores para dentro do podcast também, para a gente bater um papo, para cada um falar um pouco da experiência, né, da gestão, da gestão da propriedade, do manejo, mas a gestão financeira também, tá? Então fique ligado que daqui uns dias a gente vai estar no ar também com o podcast, tá? Mas antes do tchau, se inscreva no nosso canal, marque as notificações, dá o joinha, compartilhe e comente esse vídeo para nós, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana.